Olá, boa tarde. Tal como prometi, fazer a gravação de uma segunda parte relativamente à minha saída na congregação Testemunha de Jeová. No vídeo passado, eu disse que me tornei publicador não batizado no ano de 2013. Mas agora, dando sequência ao meu percurso como Testemunha de Jeová, eu batizei-me no dia 6 de junho de 2015. Depois comecei a descobrir muita coisa inédita que leva à tona a ingenuidade das Testemunhas de Jeová. Realmente eu não considero aquela organização como que Testemunha de Jeová, mas sim Testemunha dos Demônios ou então Organização dos Demônios. Antes de eu detalhar de forma minuciosa as causas que levaram-me a desacreditar naquela maldita congregação, quero que acompanhem comigo aqui algo que sempre me causou dúvida e já perguntei até este assunto ao meu instrutor e nunca deu-me respostas satisfatórias. Se repararmos na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, no livro de Mateus, eu tenho aqui o livro em online, o capítulo 17, versículo 21, vamos notar que este versículo está em branco, não tem nada. Mas se repararmos noutras versões, noutras traduções, este versículo existe. Perguntei várias vezes ao meu orientador relativamente a este versículo, nunca me deu respostas satisfatórias. Até porque essa falha não só consta neste versículo, mas também há muitos versículos de muitos livros das Testemunhas de Jeová em que estão em branco. Agora, o outro detalhe é o seguinte: no livro de 2 João, no seu capítulo 1, versículo 1, aí diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Se repararmos bem, a palavra era um Deus, a palavra Deus está escrito com letra minúscula. Neste caso, eles estão a considerar o Jesus Cristo, ou o Criador Deus, como um inferior. Escreveram a letra minúscula. Mas agora, quero mais uma vez aqui esmiuçar vários motivos que me levaram a sair nesta maldita congregação de Testemunha de Jeová. Primeiro que vou aqui abordar um assunto muito polêmico que faz com que eles arrecadem muitos fundos em todas as suas organizações. As Testemunhas de Jeová arrecadam fundos para ajuda humanitária. Mas quando se trata de um caso relacionado com ajuda humanitária, por exemplo, eles apenas ajudam os seus irmãos da congregação, só ajudam outras Testemunhas de Jeová, vítimas de inundações, incêndios, algo assim. Pessoas que não pertencem às organizações deles não recebem nenhuma ajuda por parte deles. E agora, só um pormenor. As Testemunhas de Jeová, quando fazem a arrecadação dos fundos, até nos seus congressos, eles aceitam pagamentos com cheque e cartões multicaixa, multibanco. Reparem só que há mais uma situação que fez com que eu desacreditasse nesta maldita congregação. É assunto relacionado com a pedofilia. Segundo a lei, diz que o pedófilo é um criminoso, mas as Testemunhas de Jeová procuram sempre cobrir o infrator. Neste caso, se eventualmente se o filho do irmão sofrer pedofilia, for vítima de pedofilia, os anciãos aconselham a resolver este assunto dentro da congregação e, neste caso, o ofendido ou os pais da vítima são proibidos a denunciar à justiça a situação. Ou seja, são proibidos a denunciarem o caso na polícia, porque corre o risco de ser desassociado. Essa aí é a falha das Testemunhas de Jeová. Cada vez mais, quando eu fui aprendendo dessas situações,
comecei a arruinar a minha credibilidade nesta maldita congregação. Agora, no que concerne às festas de aniversário, as testemunhas de Jeová ensinam que as festas de aniversário, a Bíblia não tem relatos sobre as festas de aniversário, mas é que eles dizem que só tem uma por alguém que não é membro, que não é servo de Deus. Tudo bem, a Bíblia não diz detalhadamente sobre festas de aniversário, mas também não proíbe. Portanto, aí as testemunhas de Jeová têm muito de distorcerem aquilo que está na mensagem bíblica. Eles alteram a Bíblia. Nenhuma parte da Bíblia diz que o ser humano não pode fumar, mas nos ensinamentos deles, nos livros deles, como a Sentinela, a Bíblia ensina, eles ensinam as pessoas que não podem fumar. Eles acrescentam aquilo que a Bíblia não diz. Nenhuma parte da Bíblia diz isso. Agora, ainda sobre os óbitos, nos óbitos, por exemplo, quando um desassociado morre, nenhuma testemunha de Jeová pisa no seu óbito. Atenção, estou aqui a me referir àquilo que é na minha realidade. Eu sou angolano e refiro-me concretamente àquilo que é a realidade das testemunhas de Jeová em Angola, por exemplo, no meu distrito. As testemunhas de Jeová, quando morre um desassociado, eles não pisam no óbito e não se solidarizam com a família enlutada. Por outro lado, as testemunhas de Jeová, quando é óbito sim, de alguém que não é alguém ou familiar de alguém, mas essa pessoa, o malogrado neste caso, não era testemunha de Jeová, eles frequentam lá, mas assim para poucas horas, simplesmente 1 hora e meia. Mas segundo a nossa cultura, como angolanos, como africanos, é de costume a família enlutada normalmente são consoladas durante alguns dias. Nós africanos normalmente passamos muito mais tempo, até noites e dias, com a família enlutada. Mas as testemunhas de Jeová, os anciãos proíbem sempre para que os seus crentes não pisem, não fiquem mais tempo, mais de 3 horas, no óbito. E outro detalhe, eles apenas, eu quando me tornei publicador de testemunha de Jeová, os meus amigos sentiram-se longe de mim. Fui obrigado a me afastar de todos, até dos meus familiares, primos. Só tinha de andar com aqueles que são testemunhas de Jeová. Toda a gente que até já convivia comigo, senti-me obrigado a não fazer amizade com eles, simplesmente saudá-los, não ter amizade com elas. E repare como é que as testemunhas de Jeová são. Eles te dão ensinamentos deles, eles te usam para você divulgar os falsos ensinamentos deles, você trabalha com eles, tudo bem. Mas por um pequeno circuito, se falhares, por exemplo, e se fores desassociado, eles te esquecem que já deste muito contributo na congregação deles. Eles te esquecem na sua totalidade e já não contam mais contigo em nada. Em nada, te esquecem. Mas aí depois muitos se arrependem porque muitos abandonam as universidades, abandonam as escolas, até alguns não aceitam trabalhar só para darem seus contributos nesta maldita organização. Muitos até abandonam as suas famílias para pregar em outras regiões, mas por um pequeno circuito, eles quando te desassociam, ninguém mais quer saber de ti. E ninguém te dá nenhum consolo. E depois, quando deres em conta mais tarde que perdeste os estudos, abandonaste a família, já não tens trabalho, ninguém vai te amparar naquela congregação. Até porque, já disse no vídeo passado, quando fores desassociado, ninguém mesmo fala contigo. Acabou. Reparem como é que as testemunhas de Jeová estragam até vidas de muitos jovens. Agora, relativamente à política, eles ensinam que um servo de Deus não pode se meter na política. Mas isso é um erro, está mal. Quantos servos de Jeová no passado que se meteram na vida política? Eles dizem que são modelos de Jesus Cristo. Bem, mas nada que eles fazem que evidencia o amor de Jesus Cristo. Se repararmos, os servos de Jeová no passado se meteram-se na política. O Davi, o Salomão, muitos servos de Jeová se meteram na política. O Davi guerreou, se meteu em guerra,
muitos servos de Jeová no passado, até sem querer entrar em mais detalhes, se meteram na vida política. Isso está errado. Agora, as testemunhas de Jeová, eu de outra vez perguntei ao meu orientador, será que antes da existência dessa congregação, então toda a gente que existia no planeta Terra não eram adoradores de testemunhas de Jeová? Será que só vocês é que pregam a verdade? É uma pergunta que ele nunca conseguiu responder. Eles depois usam muita mentira, eles têm uma capacidade de saber convencer, começou a usar muita mentira para dizer que o Abraão também foi testemunha de Jeová, o Noé foi testemunha de Jeová. Mas onde é que está escrito? Onde é que está escrito? E repare que as testemunhas de Jeová, mesmo assim, quando alguém não quer acreditar neles, já não basta eles não quererem falar contigo. Aquilo que tenho notado ter na minha realidade. Eles ainda continuam a te apontar dedo, mas será que Jesus Cristo no passado faria isso? Se alguém não quer acreditar nos seus ensinamentos, na sua mensagem, Jesus Cristo estaria a apontar dedo para alguém que está de passagem? Porque eles são assim, quando tu não quiseres acreditar naquilo que eles ensinam, na rua podem até te apontar dedo. Eles são verdadeiros hipócritas. Bem, mais uma vez, obrigado a todos pela atenção. Eu vou fazer uma terceira parte para dar mais detalhe e ajudar aqueles que pensam até em se tornarem publicadores e aqueles que pensam em se batizar, antes que não sejam tarde. Então, acompanhem os meus vídeos. Eu fiquei muito tempo na organização Testemunhas de Jeová. Antes acreditava neles, mas fui vendo que mutilam a vida dos jovens. Se eu digo, francamente, se uma nação de jovens acreditarem nesta maldita congregação, essa nação não prolifera em nada. Essa nação só destrói. Só destrói, porque até se repararem em muitos países, ultimamente, já estão, os trabalhos deles já estão a ser proscritos. Portanto, enquanto que é cedo, não aceitem acreditar nessa falsa doutrina. As testemunhas de Jeová são falsos, são demônios, são testemunhas dos demônios. Muito obrigado.